Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Evangelização das Pessoas com Deficiência. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Em segundo lugar, vamos falar sobre o som do Evangelho aos surdos. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a visão de Cristo aos cegos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. O ministério do Senhor Jesus Cristo basicamente consistiu de uma tríplice atuação, que era o de pregar sobre o reino de Deus, ensinar o Evangelho de Cristo e de curar as enfermidades. E isso nós podemos contemplar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24, que diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, dos lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus Cristo tinha uma atenção especial com as pessoas com deficiência, ratificada sempre na sua prontidão em atendê-las e curá-las, ainda que os seus discípulos ou pessoas próximas as impedissem de se chegarem ao Mestre. E isto nós podemos verificar no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus no seu capítulo 7, versículos 7 ao 12, que diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, o Senhor atende com prontidão a todos. Em sua atuação ministerial, Jesus comprovava a sua vontade e capacidade de total inclusão social de todas as pessoas no âmbito biológico, social, psicológico e espiritual. Mateus 11, 28 diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, no seu ministério, curou muitos paralíticos. E dentre eles nós podemos mencionar os seguintes fatos. A cura de um homem paralítico de Cafarnaum. Jesus chega à cidade de Cafarnaum e contempla um homem deitado numa maca, trazida por seus amigos, e Jesus, vendo a fé deles, perdoou os pecados do paralítico e ordenou que se levantasse e fosse para casa. Desta feita, nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 5, versículos 17 a 26, este fato. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar.
Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Jesus também cura um homem com uma das mãos mirrada ou ressequida. Jesus contraria os judeus e cura num sábado um homem que tinha uma das mãos mirrada. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 3, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Em terceiro lugar, Jesus cura também uma mulher encurvada. Jesus curou uma mulher que estava encurvada havia já 18 anos. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, 10 ao 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E temos como quarto momento de cura dos paralíticos a cura de um homem paralítico de Betesda. Jesus cura um homem no tanque de Betesda que jazia paralítico havia
38 anos. E, portanto, nós vamos contemplar esta história no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículos 1 ao 9, que diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando o ar, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs a andar. E aquele dia era sábado. Logo, a partir destes textos bíblicos, nós podemos afirmar que Jesus tinha um amor especial com estas pessoas, demonstrando grande compaixão. A igreja, da mesma forma, deve demonstrar um amor especial com as pessoas com mobilidade reduzida por causa de uma deficiência física e, por isso mesmo, deve prover as suas edificações com livre e fácil acessibilidade em suas passarelas, rampas, vias de circulação de pessoas, banheiros, máquinas de transporte e elevação, etc. E isto de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, mais especificamente a NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. É preciso que as pessoas com deficiência sejam bem acolhidas e sintam-se confortáveis na casa do Senhor para serem evangelizadas e também proporcionar o livre agir do Senhor Jesus para curá-las. Item número 2, o som do Evangelho aos surdos. Jesus curou muitas pessoas com surdez, mas foi em Decápolis que a Santa Bíblia relata a cura de um homem surdo e gago de uma forma espetacular. O som chega aos ouvidos de um surdo através de um ato do próprio Deus, de amor e misericórdia. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 7, versículos 31 a 37, que diz o seguinte: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A igreja institucional deve formar pessoas especializadas no uso da linguagem brasileira de sinais, chamada Libras.
para acolher e evangelizar todas as pessoas com deficiência no ouvir, para que se sintam à vontade na casa do Senhor, de modo que, pelo agir do Senhor Jesus, estas sejam curadas, conforme o homem de Decápolis. Item número 3, a visão de Cristo aos cegos. O Senhor Jesus trabalhou piedosamente, dando visão limpa aos cegos, tanto no sentido físico como espiritual. Alguns casos registrados na Santa Bíblia relacionados a este tipo de cura são, primeiro, a cura de 2 homens cegos. Jesus cura 2 cegos que clamavam pela cura, chamando como filho de Davi. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo 27 a 31, que diz o seguinte: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-os de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Como segunda cura, nós temos a cura de um homem cego e mudo. Jesus cura um cego e mudo que estava naquela ocasião endemoniado. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 22 e 23, que diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Temos também um relato na Bíblia da cura de Bartimeu em Jericó. Jesus cura o cego Bartimeu, que clamava em alta voz pelo filho de Davi. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos em seu capítulo de número 10, versículo 46 ao 52, que diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. A cura de um homem cego em Betsaida. Jesus, com a aplicação de sua própria saliva nos olhos de um homem, realiza a sua cura. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 8, versículo 22 a 26, que diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens,
porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. E finalmente nós temos aqui um relato da cura de um homem cego de nascença. Jesus cura um homem cego de nascença com a aplicação de um lodo feito a partir da sua própria saliva. E isto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 9, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: 9, 1 a 11. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. A igreja institucional deve prover exemplares da Bíblia Sagrada em braille para acolher e evangelizar todas as pessoas com deficiência visual, para que também possam realizar a leitura da palavra de Deus e se sentirem à vontade na casa do Senhor, de modo que, pelo agir do Senhor Jesus, estas sejam curadas, conforme Bartimeu em Jericó. A maior prova da inclusão universal cristã de todo e qualquer grupo social organizado ou não, especialmente as pessoas com deficiência, é que Jesus então realizou incontáveis curas, milagres e prodígios que, se fossem relatadas uma por uma, então no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos relatando estas curas, esses sinais, esses milagres, estes prodígios realizados pelo Senhor Jesus. E isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 21, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: João 24 e 25. João 21, versículo 24 e 25. Diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Portanto, aí a maior prova desta inclusão universal cristã de Cristo com as pessoas. E, portanto, todos nós devemos respeitar, não discriminar este grupo social e, ao contrário, acolhê-los com amor e dar todas as garantias necessárias para que eles tenham contato
com a palavra de Deus e sejam evangelizados e estejam na condição de serem abençoados pelo Senhor Jesus na posição de cura, onde Jesus pode curar, pode realizar estes sinais e prodígios maravilhosos para a honra e a glória de nosso Deus. Concluindo a aula de hoje, temos a obrigação de respeitar e acolher todas as pessoas, especialmente as com deficiências na igreja, pois Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus em breve voltará. A Jesus todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.